Está iniciada, então, a gravação, tá? Essa aula, como sempre, vai ser gravada para ser disponibilizada. E semana passada a gente falou até a arquitetura da linha Intel, tá? A linha Intel é uma linha muito importante de microprocessadores, acho que todos vocês conhecem a linha Intel, né? A linha AMD é uma empresa concorrente da Intel, mas que fabrica processadores de mesma linha, tá? Com o mesmo código de instruções, tá? Realiza as mesmas operações, tá? Mas para a gente até não ficar nessa dualidade Intel, AMD, achando que só existem eles, tá? Vamos ver aqui exemplos de outras arquiteturas, né? Por exemplo, a arquitetura ARM, uma arquitetura bastante importante, tá? Existem vários computadores, existiram e existem vários computadores que também são baseados na arquitetura ARM, né? O Cortex ARM, né? Usado em muitos equipamentos. E também vamos ver, tá? A arquitetura VR. Então, começando agora pela arquitetura ARM. Bom, então, como surgiu o ARM, né? Bom, e na década de 80, na Grã-Bretanha, uma empresa chamada Accord Computer, tá? Obteve sucesso com seu computador pessoal de 8 bits, tá? O BBC Micro. Isso aqui era até da época, computadores pessoais costumavam ter esse formato aqui, tá? Um teclado à frente para a gente ir digitando, e aqui é onde ficava, embaixo do gabinete, ficava a placa-mãe, ficava tudo aqui dentro. E esse gabinete tinha uma tampa com resistente o suficiente para ter em cima dele um monitor ou até mesmo uma TV pequena, tá? Por onde a gente interagia, tá? Mas ele obtém sucesso com esse computador pessoal de 8 bits, com o processador 6502. Tá? O processador 6502 era um processador bastante importante da época, tá? Um processador fabricado pela Motorola, e teve outros concorrentes, né? Assim como a Intel, tem a AMD, que faz sistemas parecidos com a Intel. Existiram outros processadores que eram concorrentes com o 6502, né? Os primeiros computadores da Apple, por exemplo, também eram equipados com processador de 6502. Né? Então, a Core inicia o trabalho para concorrer com um recente computador que aparece no mercado, que é o IBM PC. Né? E eles precisavam de um processador que fosse mais poderoso para poder fazer frente ao 8088 usado pelo IBM PC. Né? Então, a Core decidiu montar sua própria UCP, fazer um projeto deles. Né? Esse projeto ficou conhecido como Acorn RISC Machine, ARM. Tá? Mais tarde, por questões comerciais de nome, até para poder vender esse microprocessador para outras empresas, tá? O ARM passou a se chamar Advanced RISC Machine. Tá? Então, trocaram o Acorn para Advanced por efeitos comerciais, né? Já que a Acord era um fabricante e outras pessoas não iam usar peças com o nome de um fabricante concorrente. Né? Esse projeto de montagem da UCP ficou pronto em 1985, tá? E possui instruções e dados de 32 bits e um espaço de endereço de 2 elevado a 6 bits. Né? Desculpa, de 26 bits. Tá? 26 bits, a gente endereça quanto? Né? Para lembrar nossas contas aqui. Um espaço de endereçamento de 26 bits equivale a 2 elevado a 26. Tá? 2 elevado a 20 é mega. Tá? Então, 2 elevado a 26 é 2 elevado a 20, que dá 1024 vezes 1024, vezes 2 elevado a sexta. Tá? 2 elevado a 20 é 1 mega de endereçamento. 2 elevado a 6, tá? É 64. Tá? Então, 64 vezes 1 mega. Então, essa máquina era capaz de endereçar 64 megabytes de memória RAM, esse processador. Tá? Contra os 1 megabyte que o IBM PC conseguia endereçar. Tá? Então, foi um processador feito, tá? Com a capacidade de endereçamento de memória bem maior do que o IBM PC. Então, um concorrente muito forte ao IBM PC. Tá? Essa linha ARM sempre foi uma linha de processadores excelente, tá? Que sempre tem uma posição muito forte no mercado. Embora, assim, estudantes, às vezes, público em geral, o pessoal que não é muito ligado à arquitetura, tem até pouco conhecimento da existência dela. Mas é uma linha muito importante para a história e até hoje na parte de microprocessamento. Né? A primeira arquitetura apareceu com o computador pessoal Accord Archimedes. Tá? Tá aqui a carinha dele. Então, o Accord Archimedes é essa máquina aqui. Muito parecida com o IBM PC, um teclado destacado, uma UCP com um gabinete
desktop horizontal da época, que era o que dominava, unidade de disco flop, um monitor colorido já. Tá? Então, uma máquina que se tornou muito popular. Tá? Ele era muito rápido, muito barato para a época dele. Tá? Ele executava até 2 milhões de instruções por segundo, uma boa capacidade. E ele foi muito popular lá na Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, tá? Em especial em escolas. Então, toda a parte de Grã-Bretanha aí, pessoal que faz parte da coroa, que eles chamam, né? Que todos, a Austrália, Nova Zelândia, se consideram ainda súditos da coroa inglesa, tá? Então, tem uma influência muito forte da Inglaterra, então esse computador foi bastante utilizado, né? A gente já conversou aqui sobre o Apple Newton, tá? Um Palm da Apple. Tá? A Apple ela fez contato com a Corning para desenvolver um processador ARM para o Apple Newton. Tá? Então, era um Palm Top, tá? Que utilizava o ARM 610. Né? Incorporava, então, uma cache de 4 KB, melhorou bastante o desempenho. A gente for estudar a arquitetura de memória, a gente vai ver a importância de uma cache. Tá? Nessa época, tá, uma época bastante recente ainda, bastante assim, recente, não, pelo contrário, uma época mais longínqua, tá, mas muito nova da computação, da microcomputação, já existia microprocessadores com cache, né? Então, dando um grau de desempenho muito grande para a máquina. Tá? Esse ARM 610 também foi utilizado no RISC-PC da Corning. Então, uma máquina mais parruda, mais poderosa, com bom poder de processamento. Na década de 90, tá, foi desenvolvido em conjunto com a DEC, tá, uma versão de alta velocidade e baixa potência do ARM. Tá? Isso aqui mostra, esse chip aqui, tá, mostra a capacidade que a empresa ARM tem no desenvolvimento de microprocessadores. Tá? Ela foi voltada para aplicações móveis com escassez de energia. Tá? Então, a gente está falando aqui de equipamentos que têm muitas restrições com relação ao consumo de energia. Eles precisavam desenvolver equipamentos que consumissem muito pouco. Tá? E o microprocessador é uma parte que tem um consumo considerável. Tá? Então, foi desenvolvido o projeto Strong Arm, tá? Que era um projeto de um microprocessador de 233 MHz. É pouco para hoje em dia, mas está falando de 1990, tá? Mas com consumo muito baixo, tá? Potência ultra baixa. Ele consumia apenas 1 watt. 1 watt é uma coisa mínima para um microprocessador, tá? Com excelente desempenho, né? Tanto que os Strong Arm sucessores, tá? Foram moderadamente bem-sucedidos no mercado, fazendo parte de diversos PDAs, transdutores de TV, dispositivos de mídia, roteadores. Tá? Então, tudo aquilo onde era imperativo a economia de energia, precisava de um desempenho razoável, utilizava o ARM. Alguém ia fazer alguma pergunta? Não, então vamos lá. Tá? Isso na década de 90. Em 94 foi lançado o ARM 7. Tá? Acho que algumas pessoas devem conhecer esse carinha aqui, o Game Boy. Tá? Game Boy, um videogame de mão muito conhecido na época, tá? E que utilizava, né, microprocessadores ARM. Tá? Então, microprocessador de 32 bits, tinha cache separada para instrução e dado, novamente trazia um desempenho excelente no acesso à memória. Tá? Conjunto de instruções de 16 bits, que a gente chama de instruções thumb. Tá? A gente vai estudar mais para frente conjunto de instruções, vocês vão ver o que é esse conjunto de instrução thumb. Tá? Então, é uma linha de máquinas que o tamanho da instrução é variável. Dependendo do que a máquina for fazer, tá? Pode usar código assembly de 16 bits ou de 32 bits. Tá? Então, permite que programas codifiquem operações mais comuns em instruções menores. Tá? Isso reduz a quantidade de memória necessária. Tá? Então, a tecnologia que eles criaram foi bastante importante. Vai estudar com mais detalhes para frente. Né? E funciona muito bem, tá, o ARM7 para uma variedade de aplicações embutidas. Né? Por exemplo, muitos smartphones, até hoje, muitos smartphones usam ARM. Tá? Eletrodomésticos, controle de motores, o Game Boy Advance na Nintendo. Tá? O Raspberry Pi, tá? Usa ARM. Tá? Quem conhece o Raspberry Pi, ou está fazendo trabalho sobre ele, sabe da importância e da capacidade que tem de processamento essa máquina. Tá? Em muitos locais ela pode substituir um computador. Ela vem também equipado com microprocessador ARM. Tá? Então, um excelente microcontrolador para aplicações de ponta. Tá? Hoje,
A ARM não fabrica mais microprocessadores, tá? Mas é uma empresa que ela continua atuando no ramo de microprocessadores, tá? O que a ARM faz hoje? Ela quer projetos e ferramentas e bibliotecas para o desenvolvedor baseados em ARM. A ideia é a seguinte: a ARM fabricou microprocessadores, né, durante um bom tempo, só que já ficou estabelecida uma consolidada, uma empresas fabricantes de microprocessadores, empresas que você chega com a especificação de um chip e eles fazem a produção desse chip, tá? A fabricação em si não é mais um produto tão nobre, tá? Isso é feito com vários locais. Então a ARM ela abre mão do quesito fabril e ela vai trabalhar naquilo que é mais difícil, que é no projeto, né? Então a ARM ela faz parceria com outras empresas e ela tem a capacidade de desenvolver novos produtos, novos microprocessadores ou fazer adaptação de microprocessadores existentes para resolver alguns problemas específicos dessas empresas, tá? Por exemplo, a UCP do Samsung Galaxy Tab é um processador baseado em ARM, tá? Internamente, ele tem CPUs Cortex da ARM, né? Então, o Tegra 2, né, inclui dois ARM Cortex A9, está aqui a arquitetura do Tegra 2 da Samsung. Então, CPU Cortex A9, CPU Cortex A9, tá? Um Cortex ARM 7 para controle, né? Está aqui um CPU A7, da ARM 7, tá? E uma unidade de processamento gráfico NVIDIA GeForce, né? Então, você tem aqui, a gente procura aqui, processador de imagem, tá? Processador de codificação de vídeo, processador de codificação de vídeo. Então, dentro de um chip, tá? Ela coloca chips NVIDIA, diferentes CPUs ARM, processadores de áudio, tá? Ela faz todo um projeto de fabricação de chips sem se preocupar exatamente com a fabricação, tá? Então, ela não fabrica mais, ela trabalha com projetos. Mas é uma empresa que ainda atua muito forte no mercado, com processadores muito importantes. Essa arquitetura ARM ela tem grande sucesso nos mercados de dispositivos de baixa potência, móveis embutidos, tá? Roteadores domésticos, muitos usam ARM, tá? Para ter noção, em janeiro de 2011, a ARM tinha vendido cerca de 15 bilhões de processadores, tá? Isso não é pouca coisa, tá? É uma quantidade absurda de processadores, tá? Isso aqui eu acho que é mais processador do que ser humano, né? Então, embora apropriada para o mercado de classe mais baixa, tá? Ela tem capacidade de computação para funcionar em qualquer mercado. Processadores ARM podem ser utilizados em servidores, podem ser utilizados em qualquer tipo de equipamento, né? Em outubro de 2011 foi anunciado o ARM de 64 bits, né? A NVIDIA anunciou um projeto de um sistema em um chip baseado em ARM, desenvolvido para o mercado de servidores. Criar servidores em um único chip, onde tinha dentro processador gráfico e tudo mais, especificamente voltado para o mercado de servidores, tá? O projeto incorporava vários processadores ARM de 64 bits e uma GPU de uso geral, tá? A importância do ARM é que eles têm uma tecnologia que conseguem baixíssimo consumo de energia, que é um dos fatores fundamentais de um data center. Um data center tem milhares, tá? Data centers gigantescos podem chegar a milhões de equipamentos. E consumir energia significa também esquentar, que é uma parte crítica de data centers. Ainda mais quando se fala em ter garantia de energia redundante, tá? Então, criar servidores com baixo consumo de energia é um aspecto importante para esses data centers, tá? Então, esse aspecto de baixa potência ajuda a reduzir os requisitos de resfriamento desses data centers. Bom, a ARM licencia microprocessadores especializados relacionados às tecnologias, tá? Mas a maior parte dos produtos é de microprocessadores Cortex. Vocês devem ter ouvido falar nesse microprocessador Cortex, tá? O mercado de smartphone usa muito processadores Cortex, tá? E, basicamente, essa arquitetura Cortex da ARM ela é dominada pelas iniciais A, R e M. Então, nós temos os Cortex-A, Cortex-R e Cortex-M, tá? As letras não são por acaso, né? A, R e M. São exatamente o nome da empresa, tá?
Então, Cortex, nós temos o Cortex-A de 32 bits e o Cortex-A50 de 64 bits. Tá? São direcionados mais para dispositivos móveis, como smartphones e leitores de e-book. Então, ela domina basicamente esse mercado de smartphone. Né? Eletrodomésticos de consumo, tais como TV digital. Então, muitas TVs digitais, né? No caso das Smart TVs, também tem processadores Cortex-A. Né? Equipamentos de rede residenciais, né? DSLs, né? Cable modems, tá? Modem de acesso a cabo, roteadores domésticos. Todos eles, todos não, né? Muitos deles com microprocessadores Cortex. Né? Executa com frequência de clocks acima de 1 GHz. Para o que se propõe aqui, ó, smartphone, leitor de e-book, TV digital, modem, roteador, excelente taxa de utilização. Ainda mais que aqui são processadores do tipo RISC. Tá? Então, processadores RISC, mesmo com clock mais baixas, têm desempenho muito alto. Né? Suporta unidade de gerenciamento de memória, MMU. Quem já fez sistemas operacionais, estudou gerenciamento de memória, tá? MMU é uma parte importantíssima para recursos dos sistemas operacionais, como Linux, Android, Windows, sistemas operacionais para dispositivos móveis. É uma unidade de gerenciamento de memória, onde a parte de gerenciamento de memória é tradução de endereço físico, de endereços lógicos. Isso é tudo feito pela própria UCP em tempo real. Tá? Então, todo o mapeamento de memória é feito pelo próprio hardware. Ou seja, esse microprocessador ele aceita, né? Ele faz o trabalho de memória virtual e paginação. Né? Então, um trabalho complexo que os sistemas operacionais têm que fazer. E a UCP ela já faz por hardware. O Lucas está comentando ali, né? Conheço há muito tempo, eu pesquisei sobre placa de desenvolvimento ARM Cortex M4. Né? É uma linha importante mesmo, Lucas, muito importante. Né? Já o Cortex-R, né? Então, o Cortex-A é um processador de uso geral. Tá? Feito, completo, inclusive com MMU, que é uma das partes mais complexas de um microprocessador, e feito para atuar nesse mercado desde smartphones até equipamentos domésticos de rede. Já o Cortex-R, ele foi desenvolvido para suportar aplicações em tempo real. Tá? Uma aplicação de tempo real é aquela que tem que responder rápido a eventos. Tá? Uma aplicação de tempo real ela não precisa ser muito rápida, mas ela tem que responder rápido. Então, basicamente, você imagina, alguém já deve ter visto aqueles vídeos de robôs, né? Onde o robô está andando, uma pessoa vem e dá uma pancada no robô para derrubar o robô. Né? Inclusive jogando um peso forte em cima dele. Né? O robô não cai, ele retorna o equilíbrio rapidamente. Tá? Isso é um exemplo de uma resposta rápida, tá? Uma aplicação de tempo real. Não é um processamento longo, mas a resposta tem que ser rápida, ele tem que se posicionar rapidamente, senão ele cai. Né? Então, essa linha de processadores é feita para isso, tá? Com resposta rápida a eventos. Então, pode executar na frequência de 200 a 800 MHz, tá? E ter uma latência de resposta muito rápida. Então, aqui a gente vê que o foco não é processamento, mas sim resposta. Né? Suporta dispositivos fortemente embarcados em tempo real. Né? A maioria não tem MMU, até porque aplicações de tempo real normalmente não requerem gerenciamento muito complexo de memória. Né? Não tem uma unidade de proteção de memória, cache e outras características que são desenvolvidas para aplicações industriais. Tá? Então, não tem grandes preocupações com proteção de memória. Não é um equipamento feito para computadores de uso geral, por exemplo, onde vai ter software de usuário que pode fazer besteira no sistema. Então, não é preciso uma preocupação muito grande com o gerenciamento de memória. Né? Outro exemplo, sistema de tempo real. Freio ABS. Né? Você pisa no freio, o freio ABS ele não pode travar as rodas do carro. E a resposta tem que ser muito rápida. O controle de travamento, de deslizamento da roda é extremamente rápido. Então, o processamento, tá, dos freios é feito normalmente por Cortex. Né? Controladores de armazenamento de massa, controlador de HD, impressoras, dispositivos de impressão, dispositivos de rede, normalmente usam Cortex-R. Né? O Cortex-M, né, já foi desenvolvido para o domínio dos microcontroladores. Né? Microcontrolador são equipamentos mais simples em termos de processamento, porém mais complexos em termos de dispositivo de entrada e saída. Né? Quando a gente fala de uma arquitetura com microcomputador, quando você pega um Intel, um AMD, um Cortex-A, por exemplo,
ele vai ser parte de um grande sistema computacional, que tem uma grande periferia de chips em volta dele para ajudar no trabalho. Tá? Um microcontrolador, ele é um domínio onde as coisas são mais simples. Então, justamente por serem mais simples, ele não precisa de ter tantos chips em volta dele. A ideia é que ele consiga controlar tudo sozinho. Então, ele é mais completo, porém mais simples naquilo que ele processa. Tá? Ele possui unidade de proteção de memória, mas não possui unidade de gerenciamento de memória. Tá? Então, o mercado para ele normalmente é dispositivos de IoT, né, internet das coisas, rede de sensores, atuadores sem fios, então um mercado mais simples. Né? E uma notícia que saiu recentemente, tá? Vou até colocar aqui para ver a importância do ARM, né? Isso aqui foi uma reportagem que saiu no dia 21 de setembro, semana passada. Né? Novo Xbox pode substituir núcleo x86 pela arquitetura ARM. Tá? Então, a Microsoft está estudando e considerando seriamente em não mais usar a arquitetura Intel no Xbox, para tentar recuperar parte do mercado, que ela perdeu muito mercado para a Sony. Tá? Então, ela pretende recuperar esse mercado com uma arquitetura mais rápida, um console de videogame melhor. Tá? O Ivan está perguntando aqui, os processadores M1 e M2 da Apple são ARM? A Apple tem um contrato muito forte com a ARM, tá, Ivan? Eu não sei dizer especificamente o M1 e M2 se eles são, não, mas eu creio que sim. Tá? A Apple tem uma parceria muito, mas muito forte com a ARM. Tá? Eles... Ah, você está falando, né? Tá, beleza. Não está perguntando, não. Tá Então, beleza. É isso mesmo. Eles são... a Apple ela tem uma parceria muito forte e ela mesma fabrica o chip, né? Ou ela contrata para fabricar. Mas ela contrata a ARM para fazer projeto para ela. Tá? Inclusive para a linha iPhone também, tá? Muita coisa do iPhone é ARM. Tá? Parceria, tá? A Apple desenvolve junto com a ARM. Alexandre, são, tá? A ideia aqui, ó, novo Xbox, não o atual, tá? Tanto que eu vou ler aqui com vocês, ó, ele está falando aqui que o PlayStation e o Xbox são os mesmos. Eles são, tá? Só que a Microsoft, ó, teria considerado abandonar os núcleos, tá? Mesma arquitetura atual dos PCs em favor do ARM no próximo Xbox, não no atual, tá? Previsto para ser lançado em 2028, tá? Então eles estão trabalhando no Xbox 2028. Eles estão considerando ainda, eles não decidiram, tá? Mas eles estão vendo se vai ser ARM mesmo ou se vão ficar no AMD Zen 6, sendo que o próprio AMD também tem contatos com a ARM. Tá? Então, o documento 2022 traz considerações para a próxima geração do console da Microsoft, né? E bastante claro que não o refresh do Série X e Série S. Tá? Não é a atualização da Série X e da Série S. É o novo Xbox que eles vão lançar no mercado, próxima geração. Tá? Além da projeção de utilizar os gráficos AMD Navi 5. Né? Então, a proposta, tá, é de que chips AMD trabalhou nos projetos AMD K2 com núcleos ARM. A principal diferença tá com o final que interessa. Na prática, todos os chips modernos são essencialmente processadores RISC no seu design profundo. E o ARM, ele é um processador RISC, tanto que o nome dele é Advanced RISC Machine, né? Máquina RISC avançada. São processadores voltados para o mercado RISC. Tá? Esse mercado RISC ele é um mercado onde ele tem poucas instruções, tá? Mas as instruções elas são executadas com uma velocidade incrivelmente mais alta que os processadores CISC, que é a linha Intel. O Matheus está comentando ali sobre o vazamento do design do Xbox. De vez em quando está vazando coisa lá. Não sei nem se a Microsoft vaza de propósito para manter o mercado aquecido. Esse é o ARM. A terceira linha de microprocessadores é a arquitetura AVR. Tá? A AVR é uma arquitetura menos agressiva. Tá? Ela tenta dominar o mercado mais baixo, tá? Mas também com muita força. Ela tem muita força no mercado de microprocessadores. Tudo nasceu, tá? Eu não vou nem tentar, talvez seja Norwegian, vai ser difícil falar para caramba, né? Institute of Technology, na Noruega, né? Então, Instituto de Tecnologia desse lugar aí. Tá? Os estudantes desse instituto eles projetaram uma UCP RISC de 8 bits e resolveram chamar de AVR. Né? A empresa Atmel, tá? Comprou e lançou o Atmel Norway. Tá?
comprando essa arquitetura desses alunos, tá? E fizeram uma refinada no projeto, tá? No ano seguinte, então, em 1997, a Atmel lança o primeiro microcontrolador ARM, a T90S1200, tá? Mas repara aqui, ó, microcontrolador ARM, o AVR, desculpe, tá? Então, o primeiro lançamento não é de um microprocessador, é de um microcontrolador. O microcontrolador ele tem portas de entrada e saída, coisas que um microprocessador não tem, né? E contém uma memória interna também razoável, coisa que o microprocessador não tem, tá? O AVR hoje ele é o centro da plataforma Arduino, tá? O pessoal que trabalha aí gosta de brincar de robô, gosta de construir, fazer construções em casa de projetos de hardware, tá? Sabe da importância que tem Arduino. O Arduino é um projeto italiano, tá? Que ganhou o mundo, onde você consegue comprar uma placa Arduino e desenvolver em cima dela. Muito usado em robozinho, robô de combate. A arquitetura AVR, então, implementa 3 classes de microcontroladores, né? O Tiny AVR, esse carinha aqui, ó, quantas perninhas ele tem? Quase nada, tá? 8 perninhas, tá? Para aplicações mais restritas quanto à superfície e potência de uso. Então, é um chip pequenininho para ser colocado em equipamentos muito pequenos, tá? Onde a preocupação com o tamanho do chip é grande, tá? Então, inclui uma OCP de 8 bits com suporte digital básico para entrada e saída e suporte de entrada e saída analógica. Tudo isso nesse cara aqui. É tão pequeno que os pinos trabalham com dupla função e podem ser reprogramados em tempo de execução. Então, conforme ele está executando, as pernas do chip possuem funções diferentes, tá? Dependendo daquilo que ele está fazendo no momento. Tá? O Mega VR é uma versão maior, né, do que o Tiny VR, mas não é a maior de todas. A maior de todas é o X-Mega. O Mega VR é encontrado no Arduino, né? Ele acrescenta suporte para entrada e saída serial, né? Clock interna e saída analógica programável. Arduino é esse cara aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma placa Arduino que você consegue comprar no mercado. Você pode comprar a sua placa, ou você pode comprar um kit Arduino mais completo. Esse kit aqui ele já vem com fonte, né? O Arduino ele tem alimentação de fonte aqui, tá? É uma porta USB para que ele possa ser programado por essa porta USB. Normalmente a programação feita dele é feita com linguagem C. Aqui está o AVR, o microprocessador AVR que é utilizado. Você tem uma série de sensores, atuadores, LEDs, protoboards. Você pode usar um monte de coisa para criar hardware com ele, tá? E aqui são as portas, né, de entrada e saída, porta analógica, porta digital. E tem o AVRX Mega, né, que incorpora um acelerador para as operações criptográficas. Tá? Então, ele tem um poder de processamento maior, tá? E mais suporte interno para interface USB. Tá? Suporta mais ainda do que o Mega VR. Periféricos incluídos no Atmel Mega 68. Né? 3 temporizadores, sendo 2 de 8 bits e um de 16 bits, para fazer executar o seu processamento interno, né? Clock de tempo real com oscilador, 6 canais de modulação de largura de pulso usado para controlar a intensidade do luz, velocidade de motor. Então você vê que ele é equipamento voltado para coisas mais simples, tá? 8 canais de conversão analógica digital para ler níveis de tensão elétrica, receptor transmissão USB, tá? A interface I2C, que é um padrão para interface com sensores. Então, você pode comprar diferentes tipos de sensores, sensor de proximidade, sensor de luminosidade, sensor de umidade, tá? Tem uma série de atuadores para poder atuar no mundo externo dele. Comparador analógico no chip para comparar tensões analógicas de entrada, tá? Detetor de falha de energia para saber quando está faltando energia e poder tomar providências necessárias, né? E botar aqui uma última reportagem que saiu também, saiu em 2020 essa, tá? A AMD e Intel que lutem, tá? A ARM está desenvolvendo CPU Neoverse N2 com 192 núcleos, tá? Então, enquanto muito se discute ainda sobre a arquitetura de 8, 16, até 32 núcleos, tá? A ARM já trabalhava em projeto em 2020 com 192 núcleos, tá? Máquina super poderosa. Então, com isso, a gente fecha essa parte aí de
inicial de microprocessadores. Tá? A gente aqui só viu agora as 3 principais linhas. Nós vamos falar agora de memória e mais para frente a gente vai falar de forma mais aprofundada com relação a microprocessadores, tá? Para a gente poder ver exatamente como funciona, ver conjuntos de instruções e tudo mais. Tá? Tem alguma dúvida com relação ao que a gente viu até agora? Bom, então vamos aí para ver, falar de memória, tá? Inclusive cache, que eu comentei com vocês. A gente hoje vai começar a ver essa parte, então, de memória cache. Então, hierarquia de memória, tá? Nós temos, né, que o grande gargalo hoje de processamento, tá? Não o grande, né, mas um dos grandes gargalos está no acesso à memória. Um microprocessador, para trabalhar, ele busca instruções que estão na memória. Agora, o microprocessador ele é extremamente rápido, tá? E a memória também é muito rápida, né? Só que ela não consegue ter a mesma capacidade, o mesmo desempenho de um microprocessador. De forma que a gente precisa, de alguma forma, acelerar esse acesso, tá? A gente vai ver um gráfico daqui a pouco que vai mostrar a diferença de desempenho entre os dois. A tecnologia de microprocessadores cresceu muito e a tecnologia de memória não conseguiu acompanhar, tá? Mas o que nós temos? Programadores desejam memória rápida e ilimitada, né? Programadores querem uma memória cada vez maior, cada vez mais rápida, né? Então, qual é a solução econômica que a gente encontra? Hierarquizar a memória, tá? Hierarquizar a memória no sentido de que nós temos uma unidade central de processamento que recebe dados da memória, tá? E nós temos a memória que oferece dados para a unidade central de processamento. Qual é o nosso problema? A tecnologia usada na memória, tá, é uma tecnologia que não traz o mesmo desempenho da unidade central de processamento. Uma das coisas que pode ser feita, então, é colocar alguém no meio do caminho, um tipo de memória que a gente chama de cache. A gente vai começar a estudar hoje, tá? Então, a memória cache, a finalidade dela é tornar o acesso à memória mais rápido, tá? Então, o funcionamento dela, sempre que o CPU precisa acessar alguma coisa, ele solicita a cache. Se já estiver na cache, a cache responde para o CPU de imediato. Se não estiver na cache, é solicitado para a memória, que vai demorar mais a responder, e a memória vai fornecer para o CPU. Só que quando a memória fornecer para o CPU, a cache também vai guardar nela para o CPU precisar desse dado novamente. E, normalmente, quando uma OCP trabalha com dado com uma posição de memória, a probabilidade dela vir a necessitar desse dado novamente no futuro é muito alta. Então, a cache tem um papel importante aqui, tá? E também consegue, de outras maneiras, acelerar, que a gente vai discutir mais para frente, tá? Então, qual é a finalidade da cache? A cache é muito rápida, mas ela é muito pequena, tá? Ela ocupa muito espaço no chip, tá? Ela é muito grande fisicamente, tá? Então, se a gente fosse uma memória principal com a mesma tecnologia da cache, eu teria um espaço muito grande ocupado na máquina. Sem contar que a cache gasta muita energia, ela é muito cara. Então, essa parte de hierarquizar a memória é exatamente isso. Numa hierarquia, a cache está mais próxima ao CPU e a memória principal está mais distante. A memória cache é mais rápida, a memória principal é mais lenta. E a cache trabalha acelerando esse acesso. Como ela consegue isso? Através de duas propriedades que nós temos, que são a proximidade temporal e a proximidade espacial, tá? A temporal é a proximidade no tempo, tá? Essa proximidade no tempo diz o seguinte: se eu tenho um programa que está executando, né? Lucas está perguntando se está referindo à memória RAM. Essa memória aqui é memória RAM, tá? A gente vai discutir para ela também, né? A proximidade temporal diz respeito a que um programa, quando ele está executando, no intervalo de tempo muito curto, ele costuma normalmente repetir algumas operações. Vocês todos aqui são programadores, né? Então vocês sabem, a gente tem um loop, um for, um loop while. Então, num determinado instante de tempo, um período curto de tempo, a gente pode estar dentro de um loop.
E esse loop, ele costuma acessar as mesmas variáveis. Então, um loop que se repete, vamos supor ali, 2.000 vezes, o que acontece? Vamos supor que no primeiro do ciclo a informação esteja na memória, não está na cache. Então, na primeira passada, a informação é lida da memória para o CP, mas ela é guardada na cache. Mais para frente, quando a UCP chamar mais 1.000 vezes essa memória, mais 2.000 vezes essa memória, ela já vai estar na cache. Então, só vai na memória principal uma vez e depois, durante todo o loop, a informação está no cache. Tá? Isso faz com que seja muito mais rápido a utilização do sistema. Tá? E também temos a proximidade espacial, que é que mesmo que não esteja dentro de um loop, tá? Normalmente, quando a gente está executando um programa, durante um determinado tempo, a gente está sempre usando a mesma função do programa. Né? Por exemplo, no editor de texto tipo Word, a gente está, a maior parte do tempo, escrevendo um texto. Então, as rotinas são sempre as mesmas, são as rotinas de escrita do texto. Essas rotinas, as variáveis delas, ficam todas em cache. Né? Então, pouco acesso à memória precisa ser realizado. Né? Bom, então, numa hierarquia de memória, tá? Normalmente isso aqui é um exemplo de hierarquia de memória para um dispositivo móvel pessoal. Tá? Quando a gente fala em dispositivo móvel aqui, a gente está falando de tablets, smartphones, tá? Não desktop. E, no caso, também não notebook. Tá? Lembrando sempre aqui, para arquitetura de computadores, o notebook ele é um dispositivo muito parecido com o desktop. A única diferença é que ele é fácil carregar ele. Tá? Então, nós temos a unidade central de processamento, que tem os registradores dela. Tá? O registrador é uma memória extremamente rápida, que é construída com a mesma tecnologia da CPU. Tá? E, então, é muito, muito, muito rápido. Com um único ciclo de UCP, tá? A UCP consegue os dados que estão dentro dos registradores, mas são pouquíssimos os registradores. Tá? Na ordem de 10 registradores, mais ou menos, por processador. Tá? Bom, então, velocidade deles, tá? Na faixa de 300 picosegundos. Tá? Então, é um troço muito rápido o tempo de resposta dele. Tá? Num outro nível mais baixo, tá? Nós temos a cache, que a gente chama de cache L1, tá? Que já tem um tamanho maior, que o tempo de resposta dela já não é os 300 picosegundos, tá? Mas é um tempo de resposta muito rápido comparando com a memória RAM. Você pega a memória RAM, por exemplo, o tempo típico de resposta dela é de 50 a 100 nanosegundos. Uma cache L1 responde em 1 nanosegundo. Tá? A cache L2, um nível 2 de cache, tá? Já é uma cache maior que a cache L1, mas um tempo de resposta maior também, 5 a 10 nanosegundos. A memória RAM, o tempo de resposta dela, 50 a 100 nanosegundos. Se você pegar, por exemplo, uma memória flash, que é a memória de armazenamento, normalmente é dentro do smartphone, então você tem um tempo de resposta de 25 a 50 microsegundos. Tá? Então, é muito mais demorado. Né? Aí o Natan está perguntando, registrador de referência seria o REM e RDM da CPU? Eles, tá? Mas uma CPU também tem processador de uso geral, né? O acumulador, por exemplo. Tá? Normalmente, a Intel, por exemplo, a Intel tem 4 registradores de uso geral para você botar qualquer número lá dentro. Tá? Então, isso facilita a sua utilização. Você vai fazer um for i igual a alguma coisa. Se você botar essa variável i dentro do registrador, você acelera muito o for. Tá? Então, você tem alguns registradores de uso geral, para uso como variáveis mesmo. E tem os de uso específico, que é o que você citou, o REM e o RDM. Ok? Bom, com relação ao notebook ou desktop, tá? É bastante parecido. A diferença é que o notebook e desktop costuma ter um nível a mais de cache, L3. Tá? Mas também, tanto o notebook como o desktop, a velocidade do registrador na faixa de 300 picosegundos, cache L1 nanosegundo, cache L2 de 30 a 10 nanosegundos. Já temos uma cache L3 para acelerar ainda mais, com uma capacidade bem maior, tá? Com tempo de resposta de 10 a 20 nanosegundos. Memória RAM também de 50 a 100 nanosegundos. Tá? E o armazenamento, se usar a memória cache, flash, né? Se não usar discos rígidos, 50 a 100 microsegundos. Né?
A grande diferença aqui mesmo é que costuma ter um nível a mais de cache atualmente. Servidor. Mesma coisa aqui, tá? Só que normalmente a CPU de um servidor ela é mais rápida, então ela costuma ter 200 picosegundos. O tamanho também, normalmente o servidor usa unidade central de processamento RISC, que custa questão de projeto costuma ter mais registradores também. Tá? Os tempos típicos são o mesmo, só que a diferença de um disco rígido, tá? Ele é extremamente lento quando comparado com a memória, né? Então, enquanto um flash aqui é de 100 a 200 microsegundos, quando você fala em HD, você está falando já na faixa de milissegundos o tempo de resposta. Então, ele é muito lento. A compensação tem uma capacidade de armazenamento muito maior. Tá? Então, a gente vê aqui que nós temos a CPU extremamente rápida, a memória que também é rápida, mas não consegue chegar nem perto da velocidade da CPU, e alguns níveis de cache. Quanto mais próximo da CPU, mais rápida é a cache e menor a quantidade de dados que ela armazena. Está vendo aqui, ó, 64K, 256K e 64 MB. Tá? Então, aqui cabe mais, cabe menos. Mais rápido, mais lento. Hierarquia de memória dividida em níveis, né? Quanto mais próxima a memória está do processador, o que a gente pode afirmar sobre ela? Ela é mais cara. Tá? Ela é de construção mais cara, ela é de tecnologia mais cara. Tá? Também ela é mais rápida. E também ela é menor. Esse menor aqui, nós estamos falando em termos de capacidade de armazenamento. Tá? Então, à medida que a tecnologia de memória flash evolui, o preço por bit diminui, aumenta a tendência de substituição de disco magnético por unidade de estado sólido. Tá? Aqui não está nem legal. Até vou mostrar anotar aqui para mudar aqui. Esse slide aqui. E está escrito aqui um troço que eu acabei copiando e nem passei de perceber. Disco de estado sólido. Então, o SSD ele não é um disco de estado sólido, ele é um dispositivo de estado sólido. Ele não é um disco. Tá? Então, isso que eu vou fazer a correção. Tá? Quase sempre os dados que estão contidos no nível inferior formam um superconjunto do nível superior. Propriedade de inclusão. Tá? Isso quer dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui um slide. Tá? O que está na cache L1, melhor dizendo, o que tem na memória é tudo que tem na cache L3 e mais muita coisa. Tá? O que tem na L3 é tudo que tem na L2 e mais alguma coisa. O que tem na L2 é tudo que está na L1 mais alguma coisa. Ou seja, L1 é um subconjunto da L2, que é um subconjunto da L3, que é um subconjunto da memória. Tá? As informações elas estão aqui mais próximas do CP, com resposta mais rápida. Tá? É o que a gente tem aqui de propriedade da inclusão. Se a gente for pegar aqui, né, o desempenho do processador comparado com o tempo de resposta em memória principal. Você pega 1980, é a escala 1. Os dois têm mais ou menos a mesma velocidade. Tá? Aqui nós não temos nenhum, vamos falar assim, freamento em memória. O CPU não está sendo freado pela velocidade da memória. Mas a gente percebe aqui ó, o processador crescendo em desempenho, enquanto a memória cresce muito devagar. Repara que aqui eu não tenho o processador 4 vezes mais rápido que a memória, não. Tá? Essa escala aqui da esquerda está na escala logarítmica. Então, aqui, ó, 1 para 10. Não está indo de 10 para 20, está indo de 10 para 100. Então, ó, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Então, hoje, as UCPs elas estão cerca de 10.000 vezes mais rápidas que 1980. Enquanto as memórias elas estão cerca de 10 vezes mais rápidas que 1980. Então, a taxa de crescimento superou em 1000 o processador em relação à memória. Então, nós temos aqui, quanto o processador está na faixa lá de 10.000, a memória está na faixa de 1.000, né? Em questão de desempenho. Então, é muito grande. O Lucas está perguntando aqui, processadores L3 de 8 MB e 16 MB, realmente faz muita diferença? Vai depender da aplicação, tá, Lucas? Vai depender realmente da aplicação. Se você tem uma aplicação que trabalha com uma massa de dados muito grande em memória RAM, e ela é muito diversificada, assim, você trabalhar com grandes matrizes, tá? Onde você cada hora está acessando um elemento diferente da matriz ou de um vetor, já faz bastante diferença.
Mas se você usa um programa mais tradicional, que não faz um uso tão massivo de memória, aí não vai fazer tanta diferença. Tá? Agora, no preço do processador vai fazer diferença. Então, normalmente faz. Tá? Então, você precisa saber a máquina que você precisa usar. E é por isso que a gente estuda isso em arquitetura de computadores. Né? Quando você precisar especificar uma máquina, você precisa ter conhecimento do sistema que vai executar nessa máquina para você poder saber responder essa questão. Poder saber estimar se precisa ou não de tanta cache. Tá? Alguns jogos, por exemplo, isso faz uma diferença brutal, enquanto para outros jogos não faz diferença praticamente nenhuma. Aí vai ter que saber realmente o que a aplicação necessita. Tá? Mas se for responder assim, se faz diferença, pode fazer muita diferença dependendo da aplicação. Tá? Tanto que você tem no mercado várias opções aí de cache. Então, quanto maior a quantidade de núcleos, tá? Maior a disparidade no tempo de acesso. Né? Para ter uma noção aqui, ó, um Core i7 pode chegar a um pico de demanda de 32,8 bilhões de dados de 64 bits, mais 12,8 bilhões de instruções de 128 bits. Tá? Isso em 1 segundo. Isso dá uma taxa de transferência. Tá? Olha aqui, a taxa de transferência com o processador i7 com vários núcleos pode chegar 409,6 gigabytes por segundo. Tá? É uma taxa de dados impressionante. Tá? Uma memória DRAM de 2 canais fornece, no máximo, 34,1 gigabytes por segundo. Isso é 8,3% da demanda que o Core i7 pode chegar. Então, você pode ter um processador Core i7 trabalhando a 8% de sua capacidade se não tiver uma cache eficiente. Normalmente, o que impacta no desempenho dos sistemas é canal de acesso à memória. Tá? Por isso, até que a gente vê que placas de vídeo necessitam, é imperativo que a memória dela seja proprietária. Está com uma tecnologia de alta velocidade para uso só pela placa de vídeo. Vamos ver um exemplo importante aqui, tá? De como uma memória cache pode acessar. Tá? Imagina uma cache de nível 1 com 1000 palavras. E o tempo de acesso delas a ela é de 0,01 microsegundos. E uma cache nível 2 cabe 100.000 palavras. O tempo de acesso é de 0,1 microsegundos. Tá? Se uma palavra a ser acessada está no nível 1, é acessar diretamente. Então, isso quer dizer o seguinte, eu vou acessar uma posição de memória e está na cache nível 1. Eu consigo buscar isso em 0,01 microsegundos. Agora, se não está no nível 1 e precisar ir para o nível 2, eu já vou levar um tempo de 0,1 microsegundos. Vai levar 10 vezes mais tempo. Tá? Isso aqui é um dado real, tá? É um dado que a Intel e a AMD divulgam. A Intel e a AMD divulgam que, na média, em casos normais, a cache nível 1 deles tem uma taxa de acerto de 95%. Ou seja, 95% das vezes que a CPU solicita alguma coisa à memória está no L1. Né? Qual é o tempo médio de acesso, então? Então, o tempo de médio de acesso vai ser 95% vezes 0,01 mais 5% vezes 0,01 mais 0,1, né? Que é o tempo de acessar a primeira e a segunda cache. Isso dá um tempo médio de acesso de 0,015 microsegundos. Isso quer dizer que, se a cache tiver um bom algoritmo, e elas têm um processamento delas para tentar adivinhar o que o CPU vai precisar ou não, tá? E elas conseguirem acertar 95% das vezes, o tempo médio de acesso vai ser muito mais próximo do tempo da cache do que do tempo da cache L1 do que do tempo da cache L2. Tá? Hoje, temos bons algoritmos que conseguem uma taxa de acerto muito alta. Né? Então, a gente tem esse desempenho. Tá? A taxa de acesso tá bem próxima, tá? O que diminui um pouco esse problema aqui que a gente viu anteriormente. Tá? Então, embora uma memória DRAM de 2 canais seja lenta, quando ela trabalha com cache, a cache faz ficar próxima a essa demanda aqui. Não adiantaria nada ter microprocessadores tão rápidos.
Então, a gente consegue organizar os dados pela hierarquia, em que a porcentagem de acesso de cada nível imediatamente inferior é muito menor do que para o nível acima. Então, ou seja, a gente consegue organizar de maneira que cada nível, a taxa de acerto fique na faixa de 95%. Esse tipo de memória é mais rápido e mais caro, consiste em registradores internos do processador. Tá? São poucas dúzias de registradores. Poucas dúzias para máquina RISC, que tem muito registrador. Máquina CISC tem pouquíssimo mesmo. Tá? A memória principal é o principal sistema de memória interna do computador. É aquela que a gente chama de memória RAM. Tá? Costuma ser estendida com uma memória cache menor de alta velocidade. Não é visível ao programador ou ao processador. Tá? Então, nem o hardware, nem o software vê diretamente essa memória cache. Ela faz um trabalho meio que invisível. Tá? Então, quem programa uma máquina, um programa sabendo a existência da cache. O sistema vai funcionar tanto com cache quanto sem cache. Claro que com cache executa mais rápido. E o microprocessador também, ele é construído de uma maneira que ele só faz o acesso à memória. Todo o circuito de controle de cache é independente. Tá? Então, se você compra um microprocessador sem cache, ou com uma cache menor, ou com uma cache maior, o trabalho do núcleo vai ser sempre o mesmo. Só a disponibilidade dos dados é que podem variar, né? O tempo de resposta. Seja, tá? Registrador, seja memória cache, seja memória RAM, tá? A gente tem que são memórias voláteis, tá? E empregam tecnologia semicondutora, tá? Volátil é que faltou energia, perdeu todo o conteúdo, né? Desligou o computador, some tudo que está na cache, que está na memória RAM, tá? E a semicondutora não tem partes mecânicas, né? Não é um disco, tá? É feito tudo com chips, né? A memória externa não volátil também é chamada de memória secundária ou memória auxiliar. No caso, discos, SSDs, memória flash, são memórias não voláteis. Elas não se perdem quando o computador é desligado. Também conhecido como memória secundária. Então, vamos entrar agora especificamente no assunto cache. Tá? Embora já esteja falando de cache, vamos aprofundar um pouquinho agora. Então, memória cache. Ela é desenvolvida para combinar o tempo de acesso de memória de alto custo e de alta velocidade com memórias de menor velocidade, maior tamanho e mais baratas. Tá? Então, a ideia é, eu tenho o CP, né, o sistema é construído, ele é projetado de forma que o CP acha que está falando diretamente com a memória principal. Tá? Mas no meio do caminho tem um cara aqui que é o cache. Tá? Onde a cache faz uma transferência rápida com o CP, compatibilizando a velocidade da memória principal com a velocidade lenta. Muitos algoritmos de cache da AMD e da Intel, elas guardam as 7 chaves desses algoritmos. Tá? Enquanto o CP está processando dados, se não tiver nada trafegando no barramento, a cache está tentando adivinhar o que o CP vai querer em seguida, para já buscar e já ter nela. Tá? E não é tão difícil adivinhar, não. Tá? Por exemplo, num programa, o código executável do programa, ele costuma ser o quê? Uma linha após a outra. Então, como costuma ser uma linha após a outra, o que a cache vê? Se o programa está usando essa linha de código, o que ela já faz? Ela já começa a trazer as próximas. Já começa a buscar, a trazer buscas em antecipação, para estar pronto quando o processador quiser. Tá? E quando a gente tem um if? Quando a gente tem um if, a gente tem aqui uma linha de comando, aqui é um if, né? É o if. Vai ter as instruções que vão ser executadas em caso verdadeiro. Agora, ela pode saltar. Vai ter instruções que vão ser executadas em caso falso. A cache tá no nível de sofisticação hoje que ela entende que a instrução é um if, então ela sabe que o CP pode pegar essa ou essa. Então ela já começa a buscar as duas, para as duas já estarem disponíveis quando o CP quiser. Isso a gente está falando de uma cache. Hoje a gente fala em máquinas com cache de 3 níveis, que a gente chama de L1, L2 e L3. Tá? Todas elas fazem esse mesmo trabalho, tentando antecipar. Onde a cache L1 ela é com uma tecnologia muito rápida, quase da mesma velocidade da UCP, que acessa a L2, que é rápida, que acessa a L3, que é menos rápida, que acessa a memória principal, que é lenta. Claro que a L2 é mais lenta, mas ela tem mais capacidade que a L1,
E a mesma coisa, a L3 é mais lenta que a L2, mas ela tem mais capacidade. E essa hierarquia aqui, então, consegue acelerar bastante o acesso a dados e programas. Bom, a memória principal consiste em até 2N palavras endereçáveis. Então, vamos ver aqui, fazer algumas continhas aqui, para depois ficar mais fácil a gente entender o funcionamento da cache. Tá? Então, se a memória principal tem até 2N palavras, cada palavra tem um endereço de N bits. Tá? Esse é isso aqui. Ó. Eu tenho um chip. Tá? Se eu tenho N linhas de endereços, eu vou ter um espaço de endereçamento aqui igual a 2 elevado a N. A gente já estudou isso. Tá? Então, existe M igual antes disso, desculpa. Né? Cada memória é considerada como uma série de blocos fixos de K palavras. Então, a memória ela é dividida em blocos. Tá? Então, tem um bloco aqui de K palavras, tem um outro bloco de K palavras, tem mais para baixo outro bloco de K palavras. Tá? Então, tem 2 elevado a N palavras, sendo que ela é dividida em blocos de K palavras. Então, existe M igual a 2 elevado a N sobre K. O que é 2 elevado a N sobre K? É a quantidade de linhas dividido pelo tamanho do bloco. Então, M é a quantidade de blocos na memória principal. Tá? Esse bloco ele vai ter uma intimidade muito grande com a memória cache. Tá? Então, a cache consiste em M blocos chamados de linhas. M menor do que N. Tá? Então, subconjunto. Cada linha contém K palavras mais um tag de algum bit e um tag de controle. Eu vou passar para o próximo slide, porque esse aqui está explicando, tá? Que eu vou explicar para vocês na imagem para ficar mais fácil. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco de dados da cache. Isso aqui é um bloco da memória. Tá? Então, a memória ela contém, do bloco 0 ao bloco -1, ela contém M blocos. A memória cache contém M blocos, minúsculo. Tá? Então, enquanto a memória principal tem M blocos, a memória cache tem M blocos, onde, obviamente, M é menor do que M. Ela é uma memória menor. Bom, então existe um relacionamento entre os blocos da memória principal e o bloco que está na memória cache. Como é feito esse mapeamento? Tá? A memória cache ela tem uma coluna mais que chama de número, um tag para controle. Tá? Esse tag ele vai identificar, por exemplo, esse número 2 aqui, ele se refere a quê? Ao número 2 de que bloco? Pode ser o número 2 desse bloco, pode ser o número 2 desse bloco, pode ser o número 2 desse bloco. Então, a memória é dividida em linhas, e a memória cache também é dividida em linhas. Tá? E dependendo de como ela é organizada, esse bloco aqui pode ser organizado também de forma diferente. Tá? Então, por enquanto, vamos entender só isso, vamos decorar isso. Tá? A memória cache ela é composta por blocos e a memória principal também. E esses blocos podem ser trocados. Isso vai dar diferentes tecnologias de cache, a forma como é feita essa troca. Tá? Então, vamos entender isso aí. Então, como é feita uma operação de leitura? Tá? O processador ele vai solicitar a leitura. Então, ele gera um endereço de leitura, chamado read address. Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, ele vai colocar esse endereço aqui. Ele solicita a leitura da informação. A gente viu mais atrás, tá? Que ele primeiro solicita a cache solicita a memória. Então, aquilo, na verdade, era uma mentira, porque não faz sentido o processador solicitar a cache solicitar a memória. O processador solicita para todo mundo ao mesmo tempo. Ele coloca numa linha de endereço aqui. Tá? E aqui tem um buffer para armazenar esse endereço para a memória, que é mais lenta. Tá? E aí tem linhas de controle entre processador e cache, entre cache e memória. Tá? Na verdade, o barramento do sistema que dá acesso à memória. Então, ao mesmo tempo, a cache está buscando se tem essa instrução e a memória também está buscando. Se a informação que é solicitada estiver na cache, rapidamente a cache faz o quê? Avisa o processador que está nela, coloca no barramento de dados aqui e o processador lê a informação. Então, quando está na cache, é bem rápido. Ó. Pá, cache seleciona, informa. Agora, se não está na cache, vai estar na memória principal. Tá? Ou no outro nível de cache. Tá? Vai ser trabalhado no outro nível. Tá? A informação vai dar uma entrada aqui no barramento de dados. Tá?
vai dar entrada aqui no barramento de dados, vai diretamente para o processador e a cache já armazena nela também. Tá? Então, está na cache rápido, não está na cache, vai na memória, conforme entrar o processador, a cache fica com a cópia. Tudo isso ocorre em paralelo, tá? Para ficar mais rápido. Aí tem uma questão importante, tá? Aí, novamente, vocês devem ter estudado em sistemas operacionais a questão de memória virtual, tá? Memória virtual é quando a gente divide, separa o espaço de endereçamento de memória física, o espaço de endereçamento da memória para a memória que está na hardware, para a memória do processo que está dentro do processador, né? Aí tem aquele uso da MMU que a gente viu mais cedo, tá? Que está dentro da UCP, tá? Para fazer o gerenciamento. Então, basicamente, o que a MMU faz? Né? A MMU ela faz um mapeamento entre a memória real e a memória virtual. Então, os processos eles funcionam da seguinte maneira, tá? Dentro da máquina tem vários processos. O processo ele tem a memória dele. Todos os processos acham que começam no endereço 0 de memória. Esse processo vai do endereço 0 ao endereço M. O outro processo vai do endereço 0 ao endereço N. O outro processo vai do endereço 0 ao endereço P. Tá? Mas o fato é que, por exemplo, existe um valor aqui X de uma posição de memória em que essa posição X de cada processo, tá? Por exemplo, posição 100 de memória de cada processo, cada um tem o seu próprio endereço X. Mas quando eles solicitam isso para a memória, eles solicitam quem? O endereço X. Só que são processos diferentes, então tem valores diferentes. Então tem que ser feito um mapeamento da memória virtual do processo. Tá? O processador trabalha com a memória virtual. E o processador vai pedir o endereço X. Agora, eu tenho que saber a qual X estou me referindo. Porque na memória principal, na memória RAM, eu vou ter o X de um, vou ter o X do outro e o X de outro. Fisicamente são valores diferentes, posições diferentes, mas os processos estão espalhados pela memória. Tá? Então, significa que no nível de K, no nível do processador, está trabalhando no nível de endereçamento lógico. A memória RAM, ela trabalha em endereçamento físico. O chip de memória, ele não vai receber X. Esse X aqui do primeiro responde ao endereço, sei lá, endereço Y. O outro X responde ao endereço W, o outro corresponde ao endereço Z. Então, são todos diferentes. Qual tipo de endereço a memória fala? A cache fala, né? A cache ela vai trabalhar com endereço lógico ou ela vai trabalhar com endereço físico? Tudo isso é questão complexo, tá? Então, a cache lógica, também conhecida como cache virtual, armazena endereços virtuais, enquanto a cache física armazena endereços físicos, né? E cada uma tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem da cache lógica: velocidade de acesso maior, porque não precisa de mapeamento. Embora o mapeamento seja feito pela MMU, seja feito pelo hardware, leva um tempo para fazer. Tá? Então, aqui no caso, ó, cache lógica e cache física. Se a cache é lógica, quando o processador pede, a cache não precisa esperar o mapeamento, ela verifica na hora e já responde. Porém, quando vai para o meio físico, tem que ter o mapeamento da MMU, aí eu vou ter endereço físico. Né? Se a cache é uma cache física, ela trabalha com o endereço da memória principal. Então, quando o processador pede, tem que haver o mapeamento da MMU antes de buscar, para buscar na cache. Tá? Então, qual é a vantagem da cache lógica? Velocidade de acesso, tá, é maior do que para uma cache física. Ou seja, o tempo de resposta dela é menor. Tá? Então, a cache pode responder antes que a MMU realize a tradução. Qual é a desvantagem da cache lógica? A memória virtual oferece, tá, a cada aplicação o mesmo endereço de memória virtual. Então, qual é a desvantagem? Beleza, aqui é muito rápido. Porém, o processador está trocando de processo a cada momento, né? São vários processos que ele está executando. Como o endereço lógico depende do processo, quando o processador troca o processo, nada que está na cache vale, porque o que tinha na cache era do processo anterior, não do novo processo. Então, tem que ser tudo invalidado. Tá? Enquanto aqui, no endereço físico, tá? A cache continua válida. Tá? Aí vem a pergunta, né?
Qual um computador utiliza, né? Ele usa cache lógico ou ele usa cache física? Tá? Na prática, hoje em dia, tá? O computador, dentro da MMU, tem um componente dela, se você estudou em sistemas operacionais, esse componente ele é conhecido como TLB, tá? Em inglês. TLB, tá? É Translation Look Aside Buffer, tá? Então seria, assim, tradução ao pé da letra, seria um buffer de visão à frente para tradução de memória, tá? Então, na verdade, vou botar o TLB aqui embaixo, desculpa, tá? De forma que o TLB, na verdade, é cache aqui. Então, dentro da MMU, quando o processador pede, dependendo da MMU, já pode responder diretamente ao processador, né? E se não está nessa cache, aí vai para cache, que no processador tem 3 níveis de cache. O primeiro nível de cache é o nível L1, né? Então, na prática, um microprocessador atual trabalha com os dois tipos de cache. O TLB é uma cache bastante pequena e, claro, ele é dependente de processo. Quando é feita a troca de contexto dentro da máquina, o TLB é trocado. Isso, Matheus. Translation Look Aside Buffer, né? Então, na prática, nós trabalhamos com os dois tipos de cache. A TLB dentro do processador. Cache L1 também, mas é TLB nas entranhas dele, vamos falar assim. E qual tamanho deve ter uma memória cache, né? Aí foi até a pergunta que o Lucas fez ali, né, mais cedo, né? Tem L3 de 8 e L3 de 16, né? Qual é o tamanho, né? Se for pequeno é bom porque fica mais barato o processador. Se for grande é bom porque aumenta a taxa de acerto, tá? Então, qual o tamanho que deve ter? Assim, se a gente for falar em termos de processamento, quanto maior, melhor, tá? Para uso. Mas isso custa dinheiro. E dependendo da aplicação que eu vou processar, eu talvez nem faça uso disso direito, tá? Então, quanto maior a cache, maior a quantidade de bits de endereçamento, tá? Caches grandes tendem a ser mais lentas que caches pequenas, tá? Porque tem que pesquisar mais. Então, esse é um aspecto a considerar, tá? Mas a gente já tem a divisão em vários níveis. Então, uma L3, por exemplo, a gente pode trabalhar com conforto com esse aumento de desempenho, de tempo, né? Outra coisa, a área disponível no chip também limita o tamanho, tá? A gente já viu aqui uma imagem de um chip. Se vocês resgatarem de slides anteriores, vocês vão ver que a área de memória é bastante grande, a área ocupada por cache, tá? O chip ele precisa ser pequeno para ser rápido. Então, esse é um aspecto a ser considerado também, tá? O fato é o seguinte: o desempenho da cache ele é muito sensível à natureza da carga de trabalho, tá? Então, é impossível a gente dizer qual é o valor ideal. Por isso que existem processadores com diferentes tamanhos de cache e, consequentemente, diferentes preços, tá? E aí, a pessoa, né, que estiver especificando vai ter que ter intimidade com o sistema e conhecimento da arquitetura para poder escolher um bom processador. Aqui são algumas tabelas para mostrar um exemplo, né? Desde 1968 já se trabalha com cache L1, tá? Então aqui cache L1 do IBM 360, que era um mainframe muito famoso, tá, na época, um dos mais poderosos, né, da época. Tá? Trabalhava com uma cache de L1 de até 32 KB. Tá? O PDP, que era o concorrente da IBM, tá? Trabalhando com caches menores, tá? É um, eram mini computadores, tá? A gente percebe aqui que em 1993, tá, o Pentium lança a cache L2, já tem 2 níveis de cache, então ele trabalha com uma cache L1 de 8 KB, uma cache L2 de até 512 KB. O PowerPC G4, tá, que é um consórcio de várias empresas, incluindo IBM, Apple, né? Já trabalha com cache L3 de 2 MB, né? E aí nós temos aqui alguns processadores do Pentium 4. Isso aqui a gente só está pegando alguns exemplos, né? Que o próprio Pentium 4 tem várias linhas, né? Um supercomputador Cray, por exemplo, tem caches menores, tá? É um computador Itanium, tá? Para linhas servidores. Ele já está em 3 níveis de cache, com até 6 MB de cache L3. Então,
alguns exemplos aqui, né? Um Core i7 990, por exemplo, a gente já está falando de cache 12 megabytes, uma cache L3 12 megabytes, né? Então, assim, tem vários cardápios, né? Se você pegar hoje um i7 ou um i5, você olha o datasheet do processador, você tem microprocessador que tem GPU embutida, que não tem GPU embutida, que não tem L3 ou que tem L3, ou então os próprios que tem L3, você tem alguns com L3 maior, outros com L3 menor. Então, não basta você falar assim, eu gostaria de um i5. Tá? Ou você vai comprar um notebook, um desktop, essa máquina vem equipada com i5. Você precisa ver outros aspectos do i5, que é quanto ele tem de cache, né? Ele tem GPU integrada, tá? Ele tem... ele é desenvolvido, por exemplo, para baixo consumo. Ele é quantos threads ele tem, quantos núcleos ele tem. Então, i5 não é tudo igual, né? Você tem linhas i3 mais poderosas que alguns i5, por exemplo, né? Então, não é só o número do processador, tem que olhar outras características. Então, é necessário haver um algoritmo para fazer o mapeamento dos blocos da memória principal às linhas de cache, tá? Lembrando daquela figurinha em que nós temos os blocos da cache e o bloco da memória principal. Como é feito esse mapeamento, né? Então, existem algumas técnicas que estão utilizadas para isso. A mais simples dela é o mapeamento direto. A mais complicada e muito custosa é o mapeamento associativo. E o meio do caminho entre a direta e a associativa, que é associativo por conjunto, tá? Que pega o melhor das duas, a simplicidade do direto com a versatilidade do associativo. A gente fica no meio do caminho e consegue uma solução boa a um baixo custo. Tá? Começando aí pela técnica direta, tá? O que é o mapeamento direto? Né? É o seguinte, isso aqui é um bloco da memória cache, tá? Então, o que está acontecendo? Tá? Desculpa, esse aqui é o bloco da memória principal, esse aqui é o bloco da memória cache. O bloco tem M linhas. Tá? Esse mapeamento direto é a técnica mais simples. Ele mapeia cada bloco da memória principal a apenas uma linha de cache possível. Né? Isso quer dizer o seguinte, a linha 0 da memória principal vai estar sempre associada. A primeira linha de um bloco da memória principal só pode ocupar a primeira linha da cache. Sempre. Tá? Vou fazer um desenho mal para ficar talvez mais fácil entender. Tá? A memória principal está aqui, ó, ela é dividida em vários blocos. Tá? Então, vou botar aqui a divisão de blocos. E você tem aqui a memória cache, ele é um bloco. O mapeamento direto o bloco 0, a posição 0 do bloco, ela sempre cai na posição 0 da cache. Então, a posição 0 do primeiro bloco cai na posição 0 da cache. A posição 0 do segundo bloco cai obrigatoriamente na posição 0 da cache. A posição 0 do terceiro bloco cai obrigatoriamente na posição 0 da cache. Tá? Ou seja, o bloco ele tem um mapeamento direto. Cada linha daqui é mapeada exatamente na sua posição dentro do bloco da memória cache. Se eu pego aqui um bloco da posição X, ele vai ser mapeado na posição X da memória cache. Tá? Então, é muito fácil fazer esse mapeamento. É um cálculo da seguinte forma. Tá? O endereço J, tá? Como a cache tem tamanho M, o endereço J de um bloco ele é mapeado em qual bloco da cache? J módulo M. I igual a J módulo M. Ele vai ser mapeado no endereço I da memória cache. Sempre. Né? Isso aqui faz com que a cache seja muito rápida em determinar aonde está aquela informação que é necessária. Então, ela é simples, fácil, direta de se implementar. A principal desvantagem é que está sempre no mesmo endereço fixo. Isso quer dizer que se eu tenho na memória principal duas informações que eu preciso, uma está na posição J e outra está na posição K. Né? Mas, se, olha, né? Se J módulo M tem o mesmo valor de K módulo M, isso quer dizer o seguinte,
K e J vão ser mapeados na mesma posição da cache. J e K são mapeados na mesma posição da cache. E se eu dou o azar do meu programa utilizar muito essas duas variáveis ao mesmo tempo, cada vez que eu acessar uma, acessei J, J expulsa K da cache. Acessei K, K expulsa J da cache. Então, uma está sempre excluindo a outra. Isso é um fenômeno conhecido como thrashing, tá? Fazendo lixo. Tá? Isso prejudica muito o funcionamento da cache. Então, apesar dessa aqui ser uma técnica bastante simples, então bastante barata para se implementar dentro do chip, tá? É uma técnica que tem seus probleminhas. Então, para evitar isso aqui, existe uma outra técnica que é chamada mapeamento associativo. Nesse mapeamento associativo, não existe a prisão de uma posição de memória sempre a mesma posição na cache. Tá? Então, permite que cada bloco da memória principal seja carregado em qualquer linha de cache. Então, não necessariamente eu vou usar a mesma linha. Tá? Essa lógica de controle implementa o espaço de endereço como um campo tag e um campo palavra. Então, tem um campo de tag, um campo de palavra, e um bloco na memória principal pode cair em qualquer lugar. Então, esse tag tem que dizer qual é o bloco da memória que está na cache. Tá? Então, para designar se um bloco está na cache, a lógica de controle precisa comparar simultaneamente o tag de cada linha. Então, aqui a gente já tem um problema. O mapeamento direto pode ser ruim, tá? Mas ele é direto, como o nome fala. Né? Basta eu fazer J módulo M, eu já sei onde está. Aqui não. Aqui, se eu quero achar a posição J, essa posição J pode estar em qualquer lugar. Como está em qualquer lugar, eu tenho que varrer a cache inteira procurando. Isso pode ser muito caro. Tá? Caro em termos de circuito para conseguir fazer isso rapidamente ou caro em termos de processamento. Tá? Então, para determinar se um bloco está na cache, a lógica de controle da cache precisa comparar simultaneamente o tag de cada linha. Ora, então vamos imaginar o seguinte: imagina essa situação aqui. Ó. Comparar cada linha é fácil, né? O algoritmo para isso é simples. Eu faço um for, o for varre posição a posição e sai comparando. Só que olha o absurdo. Eu quero acelerar o acesso. Se eu fizer um for para sair comparando, se eu fizer 3 comparações aqui, já ficou mais lento. Já está muito lento, não tem como. Tá? Então, esquece uma comparação sequencial. A comparação tem que ser muito rápida. Então, é o quê? A gente tem a cache, tem as tags, todas. Então, ó, vê o endereço de memória para ser lido. Todas as tags são comparadas por hardware instantaneamente com a memória, com o endereço de memória de entrada. Tá? Esse comparador tem várias linhas de saída e ele vai dizer, primeiro, se está ou não na cache. E se estiver na cache, ele instantaneamente habilita aquela saída necessária. Tá? Então, a gente repara o seguinte, a cache não é só um espaço onde os dados estão colocados. Tem todo um circuito de controle caro e que tem que ser extremamente rápido para selecionar instantaneamente a saída da cache. Tá? Vamos lembrar que a gente está falando coisa acontecendo no tempo de 2 nanosegundos, né? Se a gente voltar no slide lá na frente. Então, esse tempo. E 2 nanosegundos não é o tempo de decidir, não. 2 nanosegundos é o tempo de pedir e a resposta já está pronta. Então, em 2 nanosegundos, tem que comparar com todo mundo, ver se está aqui dentro, se tiver, saber onde está, fazer a extração do dado e jogar na linha de saída. Tá? Isso é um tempo extremamente curto. Tá? Tá ok, pessoal? Então, é bastante complexo esse hardware aqui. Muito complexo mesmo, muito caro. Tá? Então, existe a flexibilidade na relação com a bloco substituição no bloco for da cache. Tá? A gente já tem um outro problema agora. Tá? No mapeamento direto, deixa eu voltar aqui, ó. No mapeamento direto, vamos supor, eu vou precisar carregar K na memória. Eu já sei onde eu carrego. E agora, aqui no mapeamento associativo? Como é que eu vou fazer para saber aonde eu vou carregar? Né? Liberdade demais, né? Traz grande responsabilidade. Então, opa,
Você tem a memória cache e agora você vai ter que guardar alguma coisa na cache. Aonde eu vou guardar? Posso guardar em qualquer lugar. Se eu posso guardar em qualquer lugar, eu tenho que ser muito criterioso de onde eu vou guardar. Então, a memória ainda tem que ter uma inteligência para decidir o seguinte, de tudo que está dentro dela. O que é aquilo que vai ter menor probabilidade de ser usado no futuro? Tá? Então, tem que selecionar uma linha. Eu vou substituir essa posição de memória. Por que essa? Porque essa é quem tem menor chance de ser usada no futuro. Tá, beleza, então vou botar lá dentro. Lembrando, né? 2 nanosegundos para decidir isso daí. Tá? Então, existem alguns algoritmos que estão bastante rápidos para isso. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver alguns algoritmos. Não sei se vai dar tempo de ver hoje, tá? Mas existem algoritmos muito bons para fazer isso aí. Tanto são bons, né? Que lembrando o número, a AMD e a Intel estimam a taxa de acerto deles de 95%. Então, o algoritmo é bom. Bom, então a gente tem o mapeamento direto, que é muito simples, muito fácil de ser entendido, e tem o mapeamento associativo, que ele é bastante complexo, bastante difícil, tá? Mas ele dá um resultado melhor. Tá? Então, o mapeamento associativo por conjunto ele é um meio termo, tá? Realçando os pontos fortes de cada um. Tá? Então, o que vai funcionar é o seguinte, tá? A cache é uma série de conjuntos, cada qual constitui uma série de linhas. Tem algumas relações aqui, tá? Então, de novo, em vez de ver isso aqui, melhor mostrar uma imagem. Tá? O que o mapeamento associativo por conjunto faz é o seguinte: o bloco B0, a posição 0, sempre cai nesse conjunto aqui da cache. Porém, ele pode cair em qualquer posição dentro desse conjunto. Então, o primeiro nível de mapeamento é o mapeamento direto, que, dependendo da posição da palavra, já é determinado o conjunto no qual cai. Tá? Agora, dentro do conjunto é feito um mapeamento associativo. Pode ficar em qualquer posição do conjunto. Com isso, a lógica de controle, que é complexa, só precisa trabalhar dentro de um conjunto menor. Quanto menor o conjunto, mais simples vai ser o hardware. Então, no primeiro momento é instantâneo, mapeamento direto. No segundo momento, mapeamento associativo com menos necessidade de informações. Com isso, a gente consegue um sistema rápido, com a velocidade do mapeamento direto e com a flexibilidade do mapeamento associativo. Assim, duas palavras que caem no mesmo conjunto, elas vão diferir dentro do conjunto. Tá ok, gente? Então, o bloco BJ, que foi o que eu expliquei. Então, na verdade, o que vai acontecer, né? A cache associativa conjunto pode ser implementado fisicamente como V-caches associativas. Tá? Então, em vez de ter uma única cache associativa grandona, eu vou ter várias menores, o acesso vai ser mais rápido. Tá? Então, vai ser um esquema como esse aqui, tá? Onde, dependendo da posição de memória, ao invés de eu ter que comparar todas as tags, eu só comparo com as tags de um conjunto. Então, o circuito de comparação dela fica menor, fica mais rápido de se fazer, tá? Responde rapidamente e eu consigo a flexibilidade que eu preciso. E para ajudar no tamanho das caches, tá? As empresas costumam fazer verificações. Isso aqui é a taxa de acerto. Tá? Então, aqui eu estou falando, ó, tamanho da cache em bytes. Tá? Aqui é o tempo de resposta se usar mapeamento direto. Tá? O que é aqui, ó, mapeamento direto 2, 4, 8 e 16. Tá? Então, mapeamento direto. Usar dois níveis de cache, 4, 8 ou 16. Tá? A gente repara que a partir de 4, a taxa é muito parecida. Tá? Então, se eu tenho lá dentro de um processador um mapeamento associativo entre quatro caches com mapeamento associativo e fazer ligação delas com mapeamento direto, eu já tenho um resultado muito bom. E aqui, ó, se eu tenho uma cache de 1K, eu consigo uma taxa de acerto ali entre
mapeamento direto 4,6, 46% a 56%. Aqui, ó, 2K, até um tamanho mais ou menos aqui, ó, de, sei lá, 32K, 128K, já tem um taxa de acerto bem próximo. É claro que quanto mais eu aumento o tamanho da cache, melhor fico. Uma cache de 1 mega, por exemplo, eu posso até usar mapeamento direto, que eu consigo uma taxa boa de 95%. Mas se eu for pegar bem aqui, ó, aqui eu já tenho um valor excelente. 4 caches associativas dentro de uma cache L1, tá? Com uma cache de 32 KB. Uma cache L1 de 32 KB já me dá uma taxa de acerto de 95%. Então, basicamente, é isso aí que os fabricantes usam para mais ou menos decidir, tá, o tamanho que a cache vai ter. Mas é claro que isso aqui é uma simulação de uso geral. Aplicações específicas podem ter comportamento diferente. Ok? Então, agora o algoritmo de substituição que eu havia falado para vocês, né? Se chega o momento de colocar uma informação dentro da cache, eu tenho que tirar alguém para colocar a informação nova. Qual é a informação que eu tiro para colocar uma informação nova? Né? Então, uma vez que a cache está cheia e um bloco é traduzido para cache nova, vai precisar haver a substituição. O mapeamento direto, a palavra da cache, desculpa, a palavra de memória, ela cai sempre na mesma posição da cache. Então, não tem escolha, é direto. Então, não precisa de algoritmo. Agora, se for cache usando técnica associativa ou associativa em conjunto, é necessário um algoritmo de substituição. Obviamente, tem que ser implementado em hardware. Tá? Não dá para ser um algoritmo por software. Não dá. É impossível. Senão, eu vou ter que acessar a memória para resolver problemas de memória. Né? O algoritmo mais eficaz, tá? Depois eu vou comentar alguns, que é o que é utilizado, é um algoritmo conhecido como LRU. List Recently, recently Used. Tá? Usado menos recentemente. Tá? Esse usado menos recentemente, ele pode dar duas interpretações, então a gente tem que ter cuidado aqui, tá? Usado menos recentemente, né? Usado e menos recentemente junto, tá? Eu estou falando daquele que foi usado há menos tempo. Não é esse enfoque. O RLU está atrás do que é usado menos recentemente. Então, o que eu estou querendo buscar é, no momento recente, quem foi menos usado. Então, tá, eu quero assim, nos últimos instantes de tempo, qual é a posição de memória que obteve menos acesso, tá? Que foi menos utilizada. A ideia é substituir essa posição. Dentro da ideia do seguinte, se eu tenho uma cache, eu tenho uma certa posição de memória que está sendo muito usada, a probabilidade de eu vir a usar novamente é alta. Agora, se eu tenho uma outra posição que recentemente não foi sequer utilizada, é próximo a zero a probabilidade dela vir a ser utilizada no futuro. Então, vou jogar fora, tá? A que está mais tempo sem ser utilizado. Exatamente, Lucas, que vai criar um ranking entre essas posições de memória. Né? O RLU ele é relativamente fácil de implementar. Tá? Ele mantém uma lista separada por índice para todas as linhas de cache. Basicamente, ele monta um contador. Tá? Cada vez que uma cache, uma posição de cache é acessada, ela passa à frente da lista. Tá? Então, a cache foi acessada, eu jogar lá na frente. A cache não, desculpa, a célula. A célula acessada, a linha referenciada, vai lá para frente da fila. Fatalmente, o que vai acontecendo? Vai escorregando para o final da fila aquele que não está sendo acessado. Então, quem é o último da fila? É o que está mais tempo sem ser acessado. Ele é jogado fora para outro assumir o lugar dele. Então, ele é bastante simples, o algoritmo dá para implementar fácil por hardware. Tá? Tem outras possibilidades, que é o FIFO, tá? O LFU também. Tá? Não vou escolher aleatoriamente, por incrível que pareça, o resultado de escolha aleatória também traz um bom resultado. Tá? Mas o que é usado mesmo nas caches é o que a gente viu anteriormente, o LRU. Tá? Esses aqui podem ser mais simples de implementar, mas eles não trazem bons resultados. Então, esse aqui, né, o LRU, apesar de ser complexo, ele traz resultado muito bom. E a política discreta da memória cache? Tá? A gente estava vendo aqui política de leitura. Tá? Bom, agora vamos acontecer o seguinte: um bloco que está residente na memória cache
vai ser substituído. Então, beleza. Usamos o algoritmo LRU. O algoritmo LRU mapeia cache. Então, temos aqui a cache. E vai entrar nessa posição da cache. Já foi determinado, vai entrar aqui. Agora aqui tem alguém. Tem algum dado. O que fazemos com esse dado que está na cache? Né? Se essa informação que está na cache ela foi atualizada, ela precisa ser gravada na memória RAM. Isso vai ser feito. Tá? Agora, a política de escrita, ainda temos um outro problema. Tá? Escrevemos na memória cache. Beleza. A que estava aqui, saiu e atualizou. Agora, escrevi na memória cache uma informação. Essa informação que foi escrita na memória cache, ela será ou não escrita na memória RAM? A gente vai ou não gravar isso na memória RAM? Se atualiza ou não a memória RAM? Deixa só na cache atualizada ou passa para a memória RAM? Isso vai depender muito do sistema. Tá? Então, existem dois problemas a ser considerados aqui. Né? Primeiro, mais de um dispositivo pode ser acesso à memória principal. Então, vamos imaginar que você tem mais de um núcleo. A cache é por núcleo, tá? De um processador. Então, você tem um núcleo que tem a cache dele. Você tem outro núcleo que tem a cache dele. E tem uma memória aqui. Essa aqui escreveu nessa cache. Então, nesse caso, o que é interessante? Que essa cache também grave na memória RAM. Tá? Porque se escrever na memória RAM, o outro dispositivo, quando se necessitar dessa informação, ele poderá ler da memória RAM. Se a informação ficar escrita somente na cache, só lá na cache, o outro núcleo não vai saber que houve alteração. Tá? Agora, um outro problema acontece. Tá? Vamos supor que esse cara aqui de cima, ele já tem na cache dele essa informação, que esse cara atualizou nessa cache aqui, na minha posição de memória. Então, embora tenha atualizado na memória, não atualiza na cache dele. Como é que fica? Tá? Então, os sistemas que possuem cache, é necessário que haja também uma interligação, um barramento interligando todas as caches do sistema. De forma que, sempre que uma informação é atualizada numa cache, as outras precisam saber disso, de forma a poder atualizar também se elas tiverem essa informação. Às vezes ela não precisa nem atualizar, basta que ela possa invalidar aquela informação que está na cache. Tá? Então, se uma palavra for alterada em uma cache, tá? Provavelmente ela pode invalidar em outras caches. Então, muito cuidado tem que ser tomado com relação a isso. Ainda, tá? A técnica mais simples de trabalhar com cache é denominada write-through. No write-through, tudo que é escrito na cache também é escrito na memória principal. Tá? Então, dessa forma, a memória principal sempre é válida. Tá? Qualquer outro módulo pode monitorar o tráfego e se atualizar. Tá? A desvantagem da write-through é que gera um tráfego que pode criar um gargalo, já que tudo está sendo sempre gravado na memória RAM. Então, ela está congestionando o barramento de memória. Uma técnica alternativa é usar a cache do tipo write back, que as atualizações são feitas apenas na cache. Tá? Com isso, aquela célula da cache fica marcada, de modo que, se ela for alterada, a informação tem que ser gravada também na memória RAM. Tá? O problema é que parte da memória principal pode ficar invalidadas. Tá? A gente vai ver aqui que existe acesso a módulo de ES que acessa a memória, ES mapeado em memória, fica invalidado. Tá? A gente precisa avisar as outras caches dessa modificação. Tá? Então, existem circuitos aí que são bastante complexos, tá? Gerando gargalo em potencial. Então, a cache ela é uma solução para o acesso à memória principal, tá? Porque na memória principal ela acaba sendo lenta, tá? Mas ela traz circuitos bastante complexos, que para acelerar esse acesso tem que ser implementado em hardware. Tá? Então, não é simples assim um circuito de cache. Tá? Elas são importantes, mas elas complicam bastante
o funcionamento de microprocessador, ainda mais se for um processador com vários núcleos, com vários threads. Então, pessoal, tudo certo aí com cache? Beleza, tá? A gente vai entrar agora no assunto memória principal, tá? Como a gente está tendo que compensar tempo, eu vou entrar nesse assunto e a gente termina o assunto semana que vem, tá? Então, vou falar o assunto memória principal, se não ficar muito firme para alguém aí, é bom dar pelo menos uma passadinha de olho nos slides na semana que vem, antes da gente continuar o assunto. Tá? Bom, memória principal. Uma máquina tem que guardar a informação para poder ser processada. Tá? Apenas para conhecimento aqui, tá? Histórico, é interessante a pessoa saber. Né? O primeiro tipo de memória que existia no computador foi chamada memória de Ferrite. A memória de Ferrite, tá? É um anelzinho, tá? Aqui tem uma foto, tá? Ampliada, tá? De uma malha de ferrite. Essa malha de ferrite, a gente tem um anel metálico, ferro, tá? O ferrite, né? E passa uma série de linhas dentro dela. Tá? Para você, por exemplo, habilitar uma linha, você tem que cruzar a linha X com linha Y para habilitar uma determinada célula. Tá? E basicamente é o seguinte, né? No momento de você gravar uma informação, se você quiser gravar o bit 1, você vai magnetizar o anel no sentido. Se você quiser gravar o bit 0, você vai magnetizar o anel no outro sentido. Tá? E para você fazer uma leitura dessa memória, tá? Você tem que desmagnetizar esse anel. Com isso, você vai conseguir saber o que tinha lá dentro e vai ter que magnetizar de novo. Tá? Então, aqui tem um chip de ferrite. Tá? Aqui tem um banco de memória de ferrite maior. Tá? Isso aqui, então, é como era a memória antigamente. Hoje em dia, a memória é uma memória semicondutora. Tá? Então, ela é muito mais rápida que essas memórias de ferrite. Tá? Mas as memórias semicondutoras, muitas delas ainda trabalham com uma memória de ferrite no esquema de leitura. No momento em que você lê, você descarrega a memória. Então, você tem que fazer uma leitura seguida de uma escrita na memória. Então, como é a organização da memória semicondutor? Tá? O elemento básico da célula de memória é a célula, que possui as seguintes propriedades. Só armazena 0 e 1. São capazes de serem gravadas pelo menos uma vez e são capazes de serem lidas. Tá? Então, uma célula, você tem uma linha de seleção, que é para dizer se a célula vai ser habilitada ou não, uma linha de controle para dizer se está sendo feita leitura ou escrita, e os dados, se é leitura, saindo, se é escrita, entrando. Tá? Então, em geral, cada célula possui cada um desses 3 terminais aqui, que a gente já comentou. As memórias principais que a gente vai estudar são todas conhecidas como memória de acesso aleatório. Tá? Inclusive, um nome pessimamente escolhido para a memória RAM, tá? Que é a memória principal do computador, é RAM. RAM quer dizer Random Access Memory, da memória de acesso aleatório. Mas, na verdade, a ROM, a PROM e a EPROM, todas elas também são de acesso aleatório. A gente não vai brigar com a história. Tá? Então, os tipos de memória que tem são RAM, é uma memória de leitura e gravação. Eu posso ler e gravar nela. Tá? Ela para apagar, a gente apaga eletricamente em nível de byte, e eu gravo ela eletricamente e é uma memória volátil. Então, a memória RAM é aquela memória que eu gravo, leio, à vontade dela, muito rapidamente, porém ela é volátil. Tudo que é gravado nela se perde se faltar energia. Tá? Aí nós temos algumas categorias de memória aqui, a começar pela ROM. A ROM e a PROM são memórias de somente leitura. Só é possível ler delas. Não tem como apagar. Tá? Só que a PROM ela pode ser gravada uma vez. Tá? O que acontece? A ROM ela vem gravada de fábrica. Você compra chip de ROM, ela é gravada no processo de fabricação. O chip de PROM ela vem zerada e você consegue gravar uma vez. Depois que gravou, não apaga mais. Tá? Então, a gente vai ver aqui os circuitos para gravar PROM. Circuito não, vai ver um gravador de PROM. Vou mostrar para vocês. Já a categoria de EEPROM e Flash são memórias que podem ser apagadas.
São memórias principalmente leitura. Ela é feita para ser lida, mas ela pode apagar. Tá? Como é que a gente apaga? A memória EEPROM tem uma janela de vidro em que a gente joga luz ultravioleta nela. Quando a luz ultravioleta fica incidindo durante um tempo sobre um chip, ela reconstrói as ligações que foram rompidas para a gravação e a memória é apagada. Tá? A EEPROM funciona de forma parecida com a EEPROM. A EEPROM é Erasable PROM. Esse aqui é Electrically Erasable PROM, então apagável eletricamente. A diferença da EEPROM para a EEPROM é que a EEPROM tem que ser colocada embaixo de luz ultravioleta. A EEPROM é apagada eletricamente mesmo, é mais fácil. A memória, mas eu consigo apagar nível de byte. A memória flash eu consigo apagar nível de bloco, tá? Mas ela é apagada mais rapidamente que a EEPROM. Tá? Todas elas são gravadas eletricamente e todas elas são não voláteis. Esse tipo de memória aqui pode faltar energia, que não falta, não temos problema. Comentando cada uma delas, né? Como é a memória RAM? Memória RAM ela é dividida em duas tecnologias, que semana que vem a gente vai estudar mais a fundo. Tá? Uma é a chamada RAM dinâmica, ou a DRAM. É feita com células que armazenam dados como carga em capacitores. Tá? Vocês devem ter estudado capacitor no segundo grau. O capacitor é um equipamento em que a gente joga uma carga em cima dele e ele armazena essa carga por um tempo. Tá? Então, você tem aqui a linha que você quer gravar alguma coisa no capacitor, o que você faz? Você coloca a informação que você quer gravar, um transistor libera a passagem da informação e você vai gravar essa informação. Como um lado do capacitor está ligado em terra, o valor dele é sempre negativo. Se você quer armazenar o bit 0, você coloca uma carga negativa aqui também, vai ficar sem carga o capacitor representando o bit 0. Se você quer gravar um bit 1, você coloca 1 na linha de bit, o transistor deixa passar uma carga positiva, você vai colocar positivo e negativo, você vai carregar o capacitor, então o capacitor carregado representa o bit 1. Né? O problema do capacitor é que ele, está aqui um gráfico de carga dele, conforme você carrega ele, ele é carregado com um determinado valor, e ele descarrega com o tempo assim, ó. Então, existe um período de tempo durante o qual a informação é útil. A partir de um determinado tempo, essa informação fica inútil. Tá? Então, essa é a característica da RAM dinâmica, é que ela perde a informação mesmo ligada. Obviamente, ela tem que ficar sendo recarregada periodicamente para poder manter a carga dela. Tá? Então, a presença ou ausência de carga no capacitor é interpretada como bit 0 ou 1. Capacitores descarregam com o tempo, então a RAM dinâmica exige atualização periódica dela, ela tem que estar toda hora sendo atualizada. Tá? E a leitura consiste no seguinte: quando eu mando fazer a leitura, eu fecho o circuito aqui, deixo o transistor passar a carga, então eu vou ler a célula. Se tem carga, a carga é descarregada por aqui. Eu sabia que o bit era o bit 1. Se não tem carga nenhuma, nada flui, era o bit 0. Porém, a leitura fez o quê? Descarregou o capacitor. Então, sempre que eu faço uma leitura, eu tenho que novamente fazer uma gravação. Tá? As memórias RAM dinâmicas elas são bastante complicadas nesse aspecto. Tá? Porém, elas são menores. Tá? São construídas em áreas menores, é uma construção muito mais barata que a RAM estática. Já a RAM estática, ou SRAM, né? Static RAM, é um dispositivo que usa os mesmos elementos lógicos usados no processador. Tá? Então, ela é uma memória mais rápida. Né? Os valores binários são armazenados por meio de configuração lógica de flip-flop. Então, isso aqui é um circuito flip-flop, é um circuito retroalimentado. Então, é um circuito feito com 6 transistores, tá? Alguns capacitores também, onde a gente vê uma linha de retroalimentação, a informação passa por um transistor, entra no outro, alimenta 2. Tá? A saída deles é usada como alimentação para outros capacitores ou transistores. Né? O que esse circuito aqui faz, então, ele está o tempo inteiro consumindo energia para manter o armazenamento. Tá? Como o anterior precisa de uma descarga de capacitor para poder ler a informação e depois tem que carregar de novo, é um circuito mais lento, até porque tem que levar o tempo para estabilizar o capacitor e ver a descarga. Aqui não, basta a leitura imediata do circuito do transistor, a gente já sabe imediatamente se o que está carregado ali é bit 1 ou bit 0.
tá? E enquanto tiver energia, os dados vão ser mantidos, não importa que foi lido ou não, né? Então, essa aqui é uma memória muito mais rápida, mas que consome muito mais energia e ela é mais cara também de ser feita, já que ela necessita de 6 transistores para cada bit, né? Tanto a dinâmica quanto a estática são voláteis, ou seja, eu preciso manter a energia para que elas funcionem, né? Uma célula DRAM é mais simples e menor que uma célula SRAM, então a dinâmica é um capacitor e um transistor, tá? Enquanto a SRAM são 6 transistores, tá? Então ela é mais simples, ela é menor, ela é mais barata, tá? Então a DRAM é mais densa e mais barata que a SRAM correspondente, ou seja, ela é mais densa, ela tem mais informação por área. Então a gente consegue, numa mesma área, guardar mais informação na DRAM que na SRAM. Porém, a DRAM requer suporte de um circuito de refresh, já que ela perde com o tempo a informação, eu tenho que ter um circuito que periodicamente lê essa informação e recarrega nela, tá? Então, para a memória maior, custo fixo do refresh é compensado, né? DRAMs tendem a ser favorecidas para exigências de memória grande. Se eu preciso de muita memória na máquina, vai ser memória DRAM. As memórias DDR que a gente utiliza nos computadores, elas são memórias DRAM, tá? As SRAMs são mais rápidas que as DRAMs, tá? Então, as DRAMs elas são usadas na memória principal, são as memórias DDR, e as SRAM é a tecnologia que é utilizada na memória cache, né? Então, memória cache estática, memória RAM é a memória dinâmica. E os tipos de ROM? Quais são os tipos de ROM que a gente tem? ROM, Read Only Memory, é memória de somente leitura, são aquelas outras memórias que nós vimos lá na nossa tabela de memórias. É uma memória não volátil, tá? Ela não precisa de fonte de energia para manter os valores, tá? O problema é que na memória ROM não é possível escrever algo novo nela, tá? Uma aplicação importante para ROMs é a microprogramação. Parte do próprio microprocessador é ROM, tá? Onde o microprograma que a gente já estudou, que é o que faz a interpretação das instruções do processador, tá? É todo gravado em ROM. Então, você desliga a máquina, quando você liga, o processador já tem o programa dele lá dentro, tá? Possui a vantagem que os dados são permanentemente na memória. Nunca precisam ser carregados no dispositivo de armazenamento secundário. Você pega isso aqui, por exemplo, máquinas fotográficas, você quer ligar a máquina e tirar de imediato a foto, né? Imagina está acontecendo um evento importante, você quer tirar a foto, você liga a máquina está dando um boot lá, demorando, né? Então, o sistema operacional da máquina fotográfica está tudo carregado em memória ROM. Você ligou a máquina, é instantâneo, está pronta para bater a foto, né? O Lucas está perguntando: HD não é ROM? Não, HD de jeito nenhum, tá? O HD, inclusive, é uma outra categoria de memória, tá? ROM é categoria memória principal, HD é categoria memória secundária, né? Não é ROM, porque ROM é read only, é somente leitura. No HD você consegue gravar, ok? Uma ROM ela é criada como qualquer outro chip de circuito integrado, tá? Com os dados gravados fisicamente no chip. Uma variação da ROM é a PROM. A PROM é ROM programável, tá? Programmable ROM, né? Ela é não volátil, assim como a ROM, tá? A diferença é que a gente pode gravar uma vez nela. Quando você bota as informações, isso aqui é um exemplo de um gravador, tá? É muito antigo, hoje em dia não se vende mais PROM, tá? Tem coisa melhor, tá? Tem aí PROM. Isso aqui é uma porta DB9, você liga um cabo serial nesse gravador, você pega esse chip e coloca ele aqui, abaixa a alavanca, prende o chip, tá? E aí você, através de um programa, você começa a queimar parte dos chips. Com isso você faz a gravação dentro da PROM. Então você consegue gravar uma única vez, tá? Basicamente ele vem tudo com bits 1, né? Vamos falar assim, tudo nele é gravado em 1, tá? E você tem um circuito onde você alimenta, a saída é 1, tá? Aí, de repente, você queima, né? Quando você queima, você abre um espaço aqui, não tem mais a passagem da linha, a saída vai ser 0 por aquela linha.
Uma evolução da PROM, né, conforme já conversamos até, é a EPROM. A EPROM ela tem uma janelinha de vidro que permite acesso ao núcleo do chip. Tá? Então, essa janelinha é para apagar. Você pega isso aqui e bota dentro de uma caixinha que tem luz ultravioleta intensa, e a luz ultravioleta, né, como é a gravação do EPROM? Você rompe o circuito dela, mas só que a luz ultravioleta tem a capacidade de fazer regeneração, ela faz um curativo nas linhas. Tá? Então, aquela linha que foi rompida por programação, você consegue, pela luz ultravioleta, refazer. Questão de 5 a 10 minutos exposto, ele apaga. Tá? Obviamente, a EPROM é mais cara que a PROM, é gravada naqueles mesmos gravadores, estão bem parecidos. Tá? E depois que você grava, é interessante botar aqui em cima, né, uma fita isolante, porque esse chip, você ficar exposto a uma luz, por exemplo, essas luzes que a gente tem muito em cozinha, não a LED, mas aquela luz tubular, ela emite muita radiação ultravioleta. Então, ela pode degenerar um chip desse. A evolução da EPROM é EEPROM, que assim como a EPROM pode ser apagável, só que ela é apagada de forma eletrônica. Tá? Um exemplo de EPROM, alguns notebooks, né, computadores mais antigos até, eles gravavam a BIOS em EPROM. Hoje em dia gravaram em memória flash. Alguém levantou a mão aí, alguém quer falar? Não, então, se quiser, é só falar aí. Tá? Tá, sem problema. Tá? A EPROM é mais cara que a EPROM, tá? E também é menos densa. Tá? Então, precisa... e tem menos bit por chip. Então, também armazena menos coisas. Tá? A memória flash tá intermediária entre a EPROM e a EPROM. A memória flash, enquanto a EPROM eu posso apagar nível de byte, tá? Posso apagar um byte dela específico, tá? A flash eu tenho que apagar por blocos, tá? Mas ela tem tecnologia que apaga mais rápido. Então, normalmente a memória flash a gente usa ela para apagar ela inteira e gravar de novo, tá? Hoje em dia normalmente é o tipo de memória onde é gravado a BIOS de um computador, tá? Então, o chip inteiro é apagado, tá? Assim como a EPROM usa apenas um transistor por bit, consegue alta densidade em comparação com as EEPROM, tá? Então, por isso que a flash normalmente é utilizada. Bom, gente, nosso próximo assunto aí é a lógica do chip. Matheus está imaginando, tá? Eu cheguei a trabalhar com esses chips em laboratório, tá? Quando eu era aluno, tá? Era até legalzinho, né? Eu fazia a parte humana, que a gente montava nossos circuitos eletrônicos e a gente fazia programação nos circuitos com chips EPROM, né? Aí você faz. O chato era o seguinte: você programava o chip, né? Hoje em dia você faz um programa, você compila o programa, você testa o programa. Quando você trabalha com eletrônica assim, principalmente naquele tempo que não tinham simuladores, a gente fazia os nossos programas em assembly, tá? E mandava gravar no chip. Aí ia testar. Aí tinha erro de programação, aí tinha que gravar de novo. Entre uma gravação e outra, a gente tinha que deixar o chip embaixo de uma luz ultravioleta por 10 minutos para poder apagar o chip e fazer uma nova gravação. Então a programação tinha que ser bem mais cuidadosa, né? A gente perdia muito tempo em laboratório. Mas era legal trabalhar com isso em laboratório, né? Lógica do chip aqui, tá? Eu vou deixar para a semana que vem, tá? Porque essa lógica do chip aqui vai impactar no funcionamento das memórias DDR, DDR2, DDR3, né? Então a gente, por hoje, encerra por aqui, tá? A gente está conseguindo recuperar bem o tempo. A gente vai chegar lá, logo, logo a gente vai estar em dia com a disciplina, né? Então, esse assunto de hoje aí, alguém quer ter alguma dúvida ainda? Quer falar alguma coisa? Então, tranquilo, pessoal. Então, boa noite para vocês aí, tá? Logo, logo vai estar disponível essa gravação para vocês. Deixa eu parar logo a gravação.